Para iniciantes, qual o melhor investimento em fundos? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês escolhem um investimento? Eu vou dar 3 opções aqui para vocês. E eu quero que vocês coloquem aqui para mim a resposta de vocês em relação a essas 3 opções, tá? 3 investimentos. O primeiro, R$ 5,93 ao ano. Então, anotem aí, R$ 5,93. O outro rende 6,5 ao ano. E o outro rende 6,30 ao ano. Qual desses investimentos? Eu quero uma resposta completa. Qual desses investimentos vocês gostariam? O 1 com 5,93, o 2 com 6,5 ou a terceira opção com 6,30? 6,30, o Gabriel falou. Porque, ah lá, o que tiver isento de imposto de renda. Começou. É isso aí que eu quero. Essa dinâmica de pensar que não importa só a rentabilidade, que tem algumas outras coisas que estão atreladas a esses investimentos que pode fazer esse investimento mais ou menos atrativo. Analisando o quê? Só a rentabilidade? 6,5. Porque você pensou na maior possibilidade, na maior rentabilidade possível. E aí eu diria o seguinte: depende do retorno, do risco e da liquidez. Depende ainda, analisando esses investimentos, se ele tem ou não tem imposto de renda. Porque a primeira coisa, quando ele te dá 3 opções, se alguém te der 3 opções, primeira pergunta tem que ser o quê? Tem imposto de renda? Porque se tiver imposto de renda, de cara, tem que analisar menos o imposto de renda. Então, de repente, o que está aqui dando 6,5, um CDB, por exemplo, que dê 6,5, e eu tenho um LCA que dê 5,93, 6,5, se eu tiver nos 6 primeiros meses, se eu precisar desse dinheiro nos 6 primeiros meses, eu vou pagar 22,5 de imposto de renda. Ou seja, líquido ele vai sair para mim 5,04. Já não valeu a pena. E até dando um spoiler aqui para vocês, o CDB em relação à poupança hoje, tá assim, ó. Se fizerem uma projeção, exemplo, de 100 mil reais, a diferença dele é de reais para a poupança. E na primeira casa do imposto de renda, a poupança ainda é melhor. Quando cai para 20, 17,5, ele fica mais atrativo. Ou seja, vai depender de prazo também. Primeira coisa que eu tenho que perguntar, se tem imposto de renda. Segunda coisa, qual é a liquidez? E aí, o que é liquidez? Prazo para resgate. Eu vou precisar que esse investimento tenha liquidez? Então, por exemplo, se eu colocar numa LCA que não tem imposto de renda, mas que no mínimo a LCA, a letra de crédito do agronegócio, ela tem algumas variações. Ela pode ficar bloqueada por 90 dias, 180, 1 ano, 720 dias, enfim. Tem os períodos e também tem, sei lá, pré-fixada ou pós-fixada. O seguinte, olha, eu pago nessa LCA, se você investir hoje, eu banco, eu vou pagar 95% do CDI. Ela é pós-fixada. Por que ela é pós-fixada? Se eu já estou dizendo que eu vou pagar 95% do CDI, já não está certo que eu vou pagar 95%? Beleza, mas qual vai ser o CDI? Hoje o CDI é um valor. Daqui 90 dias ele é outro. Daqui 40 e poucos dias ele vai ser outro. Então, falando em liquidez, qual é a liquidez? Eu preciso ou não? Dependendo, não, esse LCA é para 1 ano. Eu não preciso ter liquidez. Então, para mim, beleza, pode ser por 1 ano. Vai compensar em 1 ano? É uma segunda análise que eu tenho que fazer. Terceira, tem garantia? Pouquíssimos investimentos, tá? Eles têm o fundo garantidor por trás. Então, fundo garantidor uma regra que existe lá no Banco Central e que alguns investimentos eles são garantidos pelo fundo garantidor. Então, vou falar os mais comuns. O CDB é garantido pelo fundo garantidor, ou seja, o CDB ele tem a garantia, o fundo garantidor garante o quê? Até 250 mil por CPF e por instituição, independente do valor que você tenha. Por exemplo, numa instituição, se você tiver 1 milhão, mesmo que esteja 250 mil em LCA, 250 mil em CDB, 250 mil em LCI e 250 mil na poupança. Esses quatro são garantidos pelo fundo garantidor. Então, eu só tenho 250 mil em cada um. Então, o fundo garantidor vai me pagar 1 milhão? Não, ele vai te pagar 250 mil, que é o máximo
por CPF, por instituição. É interessante quando você começa a investir em algo que tenha liquidez e que seja garantido aí pelo fundo garantidor. É uma hipótese. Mas quando você começa a investir, né, 250 mil reais, até você chegar lá, na verdade, pode ser rápido até? Pode, mas assim, para que vocês tenham um atento aí em relação a esse valor. Outra coisa, é pré-fixado, pós-fixado, como eu disse, existe uma variação na taxa? Isso vocês precisam entender. Esses 4 que eu disse, todos eles têm a poupança, o LCA, o LCI e o CDB, as contratações deles, se eles forem pós-fixados, né, eles sempre têm um referencial do CDI. 90%, 95%, 92%, 100%, 110%. E aí, eu devo escolher o que me paga mais? Cuidado. Porque, às vezes, o que paga mais é o que está mais precisando. Pensa comigo, eu tenho banco A e eu tenho banco B. No banco A, eles me pagam 90% do CDI. O banco B está pagando 105%. Por que o banco B está pagando 105% e o banco A 90%? O banco A está querendo me roubar? Não. Porque o banco A, geralmente, ele tem mais know-how, ele é mais seguro e ele não precisa tanto do seu dinheiro. Por isso que ele paga menos. Se você quiser, isso aí. Se não quiser, não vou pagar. Sabe aquela conversa quando você tem um dinheiro na mão para comprar um carro? Aí o outro que não tem todo o dinheiro ou que vai fazer um financiamento, ele fala assim, não, ele está pagando 30 mil nesse carro, eu pago 31. Vende para mim, eu pago 31. Mas eu pago 35, só que eu precisava que você fizesse para mim em 4 parcelas. Será que você vai receber esses 35 mesmo? Então, até nisso vocês têm que pensar. Se o banco está pagando mais, se o que você está aplicando é garantido pelo fundo garantidor, vai no que paga mais. Passou os 250 mil, companheiro, fique atento. Fique atento, porque isso aí pode ser um tiro no pé.